Olá, chegamos finalmente à última aula do nosso curso. Espero que tenha sido proveitoso e que esteja te ajudando. Bom, então, nessa última aula, a gente vai falar sobre esse tema final, que é produtividade, que é esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E realmente, esse equilíbrio é algo que é bem difícil hoje em dia, né? É algo que eu procuro para a minha vida e tento achar, mas não é fácil, porque o nosso estilo de vida moderno nos pressiona aqui a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente tem diversas demandas e um pensamento que eu tenho é que de nada adianta, né, a gente só trabalhar e não aproveitar a vida e não ter é, momentos para nós. Então, ser produtivo é algo que precisamos praticar, precisamos treinar, existem técnicas, existem ferramentas. E quando eu comecei a estudar isso, já, vamos falar, uns 10 anos, o meu primeiro contato, mas foi um estudo bem de leve ainda, eu tentava me organizar, né? Eu era procrastinador, enrolava, deixava tudo para a última hora, e tinha um monte de coisa para fazer e não dava conta de nada, né? Não dava conta da minha vida ali. E não tinha um método correto. Aí depois eu fui voltar a estudar gestão do tempo uns 5 ou 6 anos depois, e aí sim, aí eu conheci o método, né, do Christian Barbosa, a tríade do tempo, e consegui aplicar tudo isso na minha vida e ajudar também muita gente em fazer várias mudanças na minha rotina e até escrever um livro na área, que daí no final eu falo um pouquinho mais do meu livro para vocês. Bom, então vamos às últimas reflexões aqui do nosso curso para a gente pensar antes de iniciar o tema específico dessa aula. Primeiro, quantas vezes você sai do trabalho além do horário programado? Aí você pode dar risada e falar: existe horário para sair? Mas, pois é, devia existir, né? Eu até recebi essa pergunta uma vez de um colega, num curso que a gente estava dando, e escrevi um texto, né, para o nosso blog, tá lá em vetup.com.br/blog, tem um texto falando sobre isso, né? Veterinário com horário para sair. É possível? Claro que é possível. Mesmo você atendendo emergência, mas existem diversas formas de você se organizar para ter horário para sair. Você precisa ter. Porque se esse limite de tempo não existe, a gente vai ficando até mais tarde e aí a gente não tem vida pessoal, simplesmente. E dá para sim ser um veterinário que tem um bom nível financeiro, ganha bem e tem vida pessoal. Se você conseguir se organizar, certamente dá para fazer isso. Se você aplicar as técnicas que eu te falei, dá para fazer isso sim. Como está a sua saúde mental por estar constantemente conectado? A gente é suscetível, né, às chamadas fadiga na verdade, o termo mais adequado é fadiga de empatia, né? De tanto se ser empático ali com a dor do cliente, a gente acaba absorvendo esse sofrimento e vai se fatigando até o momento que a gente pode ter o tal do burnout, né? Mas esse estar constantemente conectado, e uma pesquisa que está no meu livro mostrou isso, que o veterinário está ali, está sempre respondendo mensagem de cliente, nunca para. Então isso foi lá em 2017 que eu perguntei. Hoje, em 2020, que eu estou gravando esse vídeo, deve estar pior ainda. Com certeza piorou isso. Porque antes a gente ia para casa, ainda tinha um telefone, beleza, alguns ligavam. Hoje, com o WhatsApp, o cliente não tem mais limite nenhum. Ele está sempre nos procurando, mandando mensagem e a gente não consegue parar. E uma pessoa produtiva, que eu vou te falar daqui a pouco, é uma pessoa que consegue adotar intervalos entre trabalho e descanso. Bom, mais um ponto. Das coisas que você faz na sua rotina, o que é perda de tempo? O que você gostaria de eliminar?
O que realmente é a perda de tempo, talvez até fique claro que você possa eliminar. Mas o que é mais difícil de eliminar são aquelas coisas que você faz e traz pouco resultado, pouco retorno. Essas você precisa ter mais coragem para eliminar. Então, o que na sua vida e na sua rotina de trabalho você poderia eliminar que você se sentiria muito mais livre, assim, mais aliviado de não fazer mais na sua rotina? A quarta pergunta é possível fazer mais rápido o seu trabalho? E aqui entra claramente o conceito de produtividade. Entregar mais trabalho em menos tempo. Você conseguiria reduzir a sua carga horária sem comprometer o seu resultado? Em vez de trabalhar 10 horas aí, 12 que você trabalhar 8 e entregar o mesmo resultado ou até mais. Daqui a pouco eu vou te contar como você pode fazer isso. E como está a sua saúde? Está conseguindo se cuidar, né? Ou por só trabalhar, você está comendo mal, você está sedentário e a sua saúde está sentindo. Então, essas são coisas muito importantes para a gente pensar. E tem um livro que nos ajuda a pensar nisso, que é o do Tim Ferriss, Trabalhe 4 horas por semana. Um livro bem de bastante sucesso, né? E que eu li e que me ajudou a pensar bastante coisa. No livro ele fala sobre o conceito de mini aposentadorias, né? Então ele fala assim, as pessoas trabalham aí 30, 40 anos para ter uma reserva financeira, para ter uma aposentadoria e deixar para aproveitar a vida naquele momento que já não tem mais saúde, já não tem mais disposição. Será que precisa ser assim? E aí o que ele diz, né, é o conceito de mini aposentadorias, é você tirar esses intervalos, né, durante os seus anos mais saudáveis, mais produtivos, para você conseguir aproveitar, conseguir curtir. E aí ele ensina algumas ferramentas para isso, né, de gerar mais renda, uma renda passiva, né, que não dependa diretamente do seu trabalho, mas é legal essa reflexão inicial aqui, né? Será que a gente vai deixar para aproveitar no momento que a gente não tiver mais energia, que a gente vai querer ficar mais parado, mais descansando? Será que não dá gosto de bom desempenho profissional, ter uma rotina de trabalho legal, mas conseguir aproveitar a família, os hobbies, o esporte, as coisas que a gente gosta, né? Estudar, se divertir. Então, acho que é fundamental a gente conseguir equilibrar tudo isso. Porque se a gente olha para o lado, está todo mundo na mesma correria, está todo mundo tão focado no trabalho e a gente quer mais e mais e crescer e fazer mais coisas. Mas será que a gente não poderia ter um estilo de vida um pouquinho mais discreto aí, menos gastão, e a gente poder aproveitar mais? Esse é um ponto para a gente pensar. Então a gente precisa render mais no nosso dia de trabalho. A gente precisa ser mais produtivo. E aqui eu trago o conceito do deep work, que traduziram como trabalho focado, né? Essa obra do Cal Newport, que é muito bom, um livro muito, muito bom, que faz a gente repensar todo o nosso estilo de vida ligado à produtividade. O Cal, nesse livro, ele fala que na nossa economia moderna, a habilidade de se concentrar e produzir um trabalho altamente valioso está se tornando cada vez mais escassa, porque as pessoas estão cada vez mais distraídas. Mas essa habilidade é uma das habilidades fundamentais na economia moderna e que vai ajudar quem tiver essa habilidade a crescer mais, a se desenvolver mais e a se diferenciar. Então, ele exemplifica isso com uma equação, que é o trabalho de alta qualidade é igual à concentração que você tem vezes o tempo dedicado. Isso quer dizer o quê? Se você tiver uma baixa concentração, você está distraído, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Está multitarefando,
você vai precisar de um tempo maior para entregar aqui o mesmo trabalho. Então, se você tiver uma concentração maior aqui, você vai precisar de um tempo menor para entregar o mesmo trabalho. Então, a gente, trabalhando mais focado, a gente vai render mais e a gente vai conseguir, em menos horas do dia de trabalho, entregar mais coisas valiosas. E aí até eu te pergunto, né? Quais são as coisas que você faz na sua rotina que realmente entregam resultado? Quais são aquelas coisas que, se você focasse nelas, fizesse mais e deixasse aquelas coisas de baixo resultado que eu falei antes de lado, você renderia muito mais? O que você poderia priorizar e dizer não para aquelas coisas que são simplesmente desperdício de tempo? E uma coisa que a gente faz muito hoje, né, nesse estilo de vida moderno, é ficar alternando entre tarefas. Então, a tecnologia, ela é muito apelativa, ela chama muito a nossa atenção e é feita de propósito, né, por engenheiros que querem nos tornar cada vez mais viciados na tecnologia e é assim que eles ganham dinheiro, né? Quanto mais plugado a gente está ali no celular, mais eles estão ganhando dinheiro. Mas isso destrói a nossa produtividade, faz com que a gente seja muito, muito menos produtivo. Então, daqui a pouco eu vou falar mais como você pode ter uma rotina produtiva, tá? Uma das coisas que eu já quero antecipar é você dividir o seu dia em blocos de trabalho, né? Por exemplo, você é veterinário, né, e é dono da clínica, faz consultas, faz cirurgias e também faz a parte administrativa, paga contas, olha relatórios. O indicado é que você tenha uma rotina para fazer essa parte administrativa. Tenha sempre um horário, de preferência com a agenda fechada, telefone desligado, para você fazer isso concentrado. E se você fizer dessa forma, você vai render muito mais do que você fazer ali no intervalo entre as consultas, ou com o seu telefone tocando, ou com o seu celular apitando aí, te notificando, né, te chamando ali para te distrair. Então você vai render muito menos. Então, agrupe em blocos de trabalho e crie rotinas. O administrativo, por exemplo, que eu falei lá na primeira aula, hein? Rotina de conferência de caixa, você faz todo dia às 7h30 da manhã. Conferência de inadimplente, você faz todo dia às 8 horas da manhã. Tenha uma rotina para fazer o que você faz. Agrupa os seus atendimentos também, consultas num período, cirurgias em outro período. Também cria esses blocos e tudo isso vai te ajudar a ser mais produtivo. E hoje, então, é muito difícil você encontrar uma pessoa que realmente seja focada, porque a competição pela nossa atenção, ela é muito, muito grande, né? Eu recentemente saí das redes sociais, tá? Pelo menos por enquanto, né? É uma decisão permanente, mas a gente nunca sabe quais são as próximas circunstâncias e talvez eu volte, né? Não espero voltar. Porque é uma coisa que me traz benefícios profissionais? Sim, me traz sim, né? Algumas pessoas me conhecem, acabam sabendo do meu serviço, e aí a gente conversa sobre consultoria, e aí acaba, né, se aproximando por causa disso. Mas os prejuízos, hoje eu considero muito maiores, de me distrair, de me estressar e de estar ali sempre conectado. Então, por isso que eu tomei essa decisão. Porque esse tempo que eu perderia com redes sociais, hoje eu posso estar aqui gravando vídeos, produzindo aulas, atendendo clientes, gravando episódios para o podcast, escrevendo artigos para o nosso blog, ou mesmo estudando, né? Lendo livros, estudando. Eu gosto de alguns sites sobre gestão veterinária de fora do país.
de vez em quando eu consulto esses sites, eu poderia usar melhor o meu tempo. E se eu tiver distraído, prestando atenção em um monte de coisa, vai ser muito mais difícil. Eu não vou conseguir fazer aquele deep work que eu falei para vocês. E aí eu vou entregar muito menos qualidade, muito menos trabalho. Eu vou precisar trabalhar mais horas e essas horas que eu fiquei a mais trabalhando, elas farão falta na minha vida pessoal. Então, algumas práticas fundamentais aí para você melhorar a sua produtividade. A primeira delas, né, desativar completamente as notificações de celulares e computadores também, tá? Então, tudo que apita, pisca, brilha, vibra, que é para te chamar, não deixa ativado. Desativa, bloqueia tudo, tudo mesmo. Se você fizer isso, você vai ver que a primeira sensação que você vai ter é de vazio, porque você está acostumado a receber essas notificações e você vai continuar olhando, porque você vai já estar acostumado com isso. Depois de um tempo, você nem vai lembrar que existe. Você vai ter que se policiar para entrar no celular para ver alguma coisa. E aí, com isso, você vai ter fazendo blocos grandes do deep work, né? Do trabalho concentrado, do trabalho focado. E nesses blocos, você vai render. Porque se a sua atenção está fragmentada, você está acostumado a multitarefar, né? A alternar a atenção, olhando para uma coisa, voltando, olhando, voltando. Isso tem um efeito naquilo que eu falei na aula 3, no atendimento ao cliente. Você vai estar menos concentrado para aquela pessoa que está ali conversando com você, você vai conseguir ter menos empatia e você vai conseguir encantar menos esse cliente. Então, é um tiro que acaba saindo pela culatra, né? Você se coloca mais à disposição para outros clientes no WhatsApp, mas isso te deixa distraído e aí o cliente que está ali na sua frente você consegue atender com menos profundidade. Então, desativa. Tenha essa coragem, tá? Talvez eu estou te falando isso aí e você está meio relutante. Ah, será? Será que precisa? Faz um teste de um mês, tá? Não faz menos que isso, porque isso não vai ter muito resultado. Faz um teste de um mês com tudo desativado, aí você vai ver como você está rendendo melhor. Segundo ponto, defina atividades pessoais obrigatórias e não abra mão delas de jeito nenhum. Então, se você busca seu filho no colégio todos os dias, não abra mão disso, tá? Coloca isso como prioridade. Se você faz natação, coloca a sua natação como prioridade. Porque senão as coisas de trabalho, elas vão atropelando e a gente nunca faz as coisas pessoais, né? O trabalho sempre é a desculpa perfeita, né? Eu falo que é a desculpa cala a boca, né? Você fala, não, mas eu estava trabalhando, mas eu preciso. Mas ele precisa ter um limite, porque se a gente procurar coisa para fazer, sempre vai ter, ainda mais quem é empresário, né? Que sempre tem um monte de obrigações, então sempre vai ter. Mas a vida pessoal não pode ser deixada de lado. Então coloca horários rígidos para os seus compromissos pessoais para que eles não sejam abandonados. Terceiro, é você planejar o seu tempo e seguir uma lista de tarefas fundamentais para o seu resultado, que é sair do modo responsivo. O que é o modo responsivo? É você chegar no trabalho, abre o celular, né? E começa já a responder mensagem, abre o e-mail, começa a responder, e chega lá e fala assim, o que tem para hoje? Né? Você não sabe, não está planejado. O modo produtivo é o modo que você tem uma lista de tarefas essenciais, aquelas tarefas que realmente te trarão os resultados. Como eu falei na aula 4 do marketing, então você tem que produzir um texto para o seu blog, tem que gravar um vídeo uma vez por semana. Você está ali marcado com você mesmo essa tarefa, né? Você está comprometido, você vai seguir essa tarefa e você só vai fazer outras coisas, vai conferir mensagens, atender o telefone, depois que você tiver feito essa tarefa obrigatória. Então, não abra mão. Senão, a gente passa o dia inteiro ocupado ali,
respondendo o celular, conversando com um monte de gente, mas a gente não tem a sensação que progrediu, a gente sente que não saiu muito do lugar. Mas quando a gente faz o que precisa fazer, a gente sabe aonde a gente quer chegar e coloca isso como prioridade na nossa rotina e deixa outras coisas de lado, diz não para outras coisas, o senso de realização que a gente tem é muito grande. É assim que você deve procurar trabalhar. O quarto ponto é você ter uma reserva financeira para poder tirar férias tranquilamente, tá? Aqui a gente vê uma intersecção muito importante entre gestão financeira e gestão do tempo. Se a gente é muito gastão, né, a gente desperdiça muito e a gente tem um perfil de trabalho mais e ganho mais, né, que muitos de nós veterinários somos assim, né, não temos um salário tão fixo assim, a gente trabalha por produção. Então, se a empresa rendeu mais, eu vou poder ter uma retirada maior, né? Tem umas falhas no controle financeiro relacionadas a isso, mas esse é um outro assunto, não é para agora. Mas uma coisa para você pensar é que, assim, será que se você gastasse menos, tivesse um padrão de vida um pouquinho mais discreto, você não poderia trabalhar menos e tudo bem? Então, qual que é o máximo aí de ganho que você poderia ter para ter um padrão legal? E será que quando você atingir esse máximo, você não pode dar uma parada, uma segurada e falar, tá bom aqui? Porque senão a gente ganha mais, gasta mais, ganha mais, gasta mais, e é uma coisa que nunca tem fim. E essa reflexão eu fiz para mim, para minha vida, né? Será que eu não podia viver com menos, né? Gastar menos, ter menos parcelas ali no cartão de crédito e trabalhar menos e aproveitar mais, como a gente falou antes? Então, isso é fundamental. Outra coisa no financeiro, que é o que está escrito aqui, é você, como autônomo, né, ou como empresário, que trabalha por produção, se você tira férias, você deixa de ganhar. Então, seu faturamento cai. O que você precisa fazer, então? Ter uma reserva financeira que já vai pagar as suas férias e você vai ficar tranquilo nesse mês que você está viajando, né? Nesses dias ou semanas que você está viajando, você vai saber que você pode, né, ficar parado sem problemas, que você tem reserva para isso e tirar férias é fundamental para ser mais produtivo. Como eu falei no Deep Work lá, que trabalho é igual o tempo dedicado vezes a concentração, se você tirou férias, você está com a cabeça mais descansada, a sua concentração está mais alta. Ou seja, você vai precisar trabalhar menos horas para entregar aquele resultado de qualidade. Então, tirar férias não é assim um luxo, uma coisa que vai quando dá. É uma coisa que vai te ajudar muito na produtividade, mas que precisa ser programado, né? Você já saber quando você vai querer tirar essas férias e construir uma reserva financeira para poder sair tranquilamente. Outra coisa fundamental é que você não esteja sempre conectado. Você ter períodos regulares de isolamento social. Como eu falei, né? Estou gravando esse curso no meio da pandemia e o isolamento social está na moda, mas ele fez muitas pessoas repensarem, né, esse estilo de vida tão frenético que a gente tem. E a gente precisa adotá-lo regularmente. Você precisa ter um dia da semana, um final de semana, especialmente, né, se for possível, ou um dia de folga durante a semana, no qual você está completamente desconectado. Ou um horário do dia, né, que nesse horário você não conversa com o cliente, você não fala sobre trabalho, você está ali para curtir seus hobbies. E aí uma dica que eu sempre dou é que você tenha 2 celulares, né? Assim como eu tenho aqui, um celular pessoal e um celular profissional. Por quê? No seu dia de descanso, né? No meu dia de descanso, esse celular aqui,
que é o profissional, ele vai estar na gaveta, né? Ele vai estar lá de lado. Eu não vou pegar. Hoje eu já estou tão adaptado que eu posso deixar ele ali, eu simplesmente não olho. Não é apelativo para mim, porque já não tem notificação, né? Que como eu falei para vocês. Então ele não chama a minha atenção e eu não vou abri-lo. Não tem mais a tentação de abrir o celular no final de semana que eu não estou trabalhando, né? Que eu não estou em curso e nada desse tipo. Então a gente precisa fazer essa separação bem clara de horário de trabalho e horário de lazer. E a tecnologia ela atrapalhou muito essa separação. Meio que se misturou tudo, é tudo junto hoje. E esse ser tudo junto, ele é destruidor para a sua produtividade. Então coloca esses limites claro, tem horário para sair e separa a sua vida pessoal da vida profissional. E essa separação do celular é importante, porque se você simplesmente falar, eu não vou responder a mensagem do cliente, mas é o mesmo celular, a hora que você vai responder a mensagem da sua mãe, do seu celular, você lê a mensagem do cliente. E por mais que você só viu a prévia ali um pouquinho, aquilo ali já ficou na sua cabeça e ocupou parte da sua memória e deixou o chamado resíduo de atenção. Então, se você, por ter tido contato com aquele conteúdo, né, pensado um pouquinho naquele caso clínico, o que aquele cliente está falando, aquilo vai ficar um resíduo na sua cabeça. Você vai ficar pensando naquilo. E essa é uma das coisas que o Cal Newport fala no Deep Work, que atrapalha a produtividade, né? Ter esse resíduo de atenção. Por isso que eu falei, no começo do dia, tira para fazer o trabalho completamente concentrado. Então, a mensagem que eu quero te deixar é que não é legal viver nessa correria que a gente vive. Se a gente olha para o lado, todo mundo praticamente está vivendo assim, mas não é uma forma produtiva. Isso é uma característica de uma pessoa desorganizada e sem foco. E equilibrar o trabalho e a vida pessoal é fundamental para se ter realização, porque de nada adianta, né, a gente ter o bolso cheio de dinheiro, a gente ser reconhecido pelos nossos títulos de veterinário, a gente dar palestras, sei lá, ser uma pessoa importante e a nossa vida pessoal ser completamente frustrada, a gente não tem contato com a família, a gente não tem amigos, a gente é brigado com todo mundo, a gente tem relacionamentos frios, né? De nada adianta. Então a gente precisa conseguir alcançar esse equilíbrio que, como eu falei, não quero ser hipócrita, é muito difícil, eu também tenho as minhas dificuldades, por isso que eu sigo estudando e aplicando melhorias para ser mais produtivo e eu espero que você também seja. Para você não esquecer também que o nosso corpo é uma máquina e a gente precisa cuidar disso. A gente cuida da saúde dos nossos animaizinhos muito bem, né, por toda a nossa qualificação, mas a gente precisa cuidar da nossa máquina também, porque ela pode pifar logo. Uma das coisas mais prejudiciais que a gente faz, que eu até coloquei aqui nessa imagem, é comer mexendo no celular. Então, nem para comer você conseguiu parar. Você está mexendo no celular enquanto come. Ou seja, você não está prestando atenção nem no celular, nem no seu alimento. E com isso você está comendo mal, está comendo um alimento de qualidade ruim, que vai acabar prejudicando o seu corpo. Seu corpo vai sentir isso, então você vai ter menos disposição, você vai render menos no trabalho, e aí você vai precisar trabalhar mais horas. Então é um ciclo vicioso que vai girando, girando, girando. E eu precisei fazer grandes mudanças na minha vida. Em 6 meses, eu tive uma mudança grande, né? Nos últimos 6 meses, né? Anteriores ao que eu estou gravando aqui o vídeo, eu pude fazer uma mudança grande de hábitos para ser mais ativo, né? Praticar mais exercício, ser menos estressado e comer melhor. E eu já vi grandes resultados, emagreci 10 quilos, né? Consegui ter uma prática constante aí de atividade física. Isso melhorou muitas coisas na minha vida. Mas para fazer isso, eu tive que mudar a minha cabeça, né? A minha cabeça que achava que a rotina corrida é assim mesmo,
eu preciso comer, eu me dava a desculpa, né? A comida é uma fuga ali, uma pouca alegria que eu tenho num dia corrido. Então não pode ser assim, né? Se eu como um alimento ruim, que é comprovadamente prejudicial à saúde, eu vou me sentir mal. Se eu como melhor, com certeza eu vou me sentir bem. Então tem essa relação muito grande, mas é muito difícil a gente fazer essa mudança, porque envolve mudanças de hábitos, da nossa rotina, mas quando a gente consegue fazer, e olha que levou vários anos para eu conseguir, agora eu estou bem vigilante para não retroceder, mas a gente vê grandes melhorias, grandes resultados. Como sugestão de material complementar, então eu quero deixar o meu livro, tá? O Manual de Gestão do Tempo para Médicos Veterinários, que no nosso site você encontra lá, está disponível, está à venda online na Amazon, né? É bem baratinho, você consegue ter acesso a esse conteúdo. Uma parte do conteúdo do livro está numa aula online aí de gestão do tempo para médicos veterinários, está lá na página principal do nosso site, tá? Está lá na seção Conheça nossos principais conteúdos para gestor de clínica, tem essa aula. Se você não encontrar, pode mandar uma mensagem para a gente, né? Que daí a gente te passa o link direto de acesso a essa aula. Bom, chegamos então ao final do nosso curso. Eu espero que tenha sido produtivo, que esse conteúdo que a gente produziu com muito carinho, como eu falei lá no começo da primeira aula, tenha te ajudado a repensar a sua rotina como gestor. Eu espero que você tenha um retorno financeiro bom, pelo tanto que você trabalha, mas que você também tenha qualidade de vida, que você consiga trabalhar equilibrando a vida pessoal e a vida profissional. Deixo aqui novamente meus contatos, meu celular aqui, você consegue falar diretamente comigo. Não esqueça de acompanhar o nosso conteúdo no podcast, tá? Super prático, em áudio. Se você tem Spotify, já busca aí VetUpcast e procura lá nosso conteúdo. E no Instagram e no YouTube, a gente sempre está produzindo conteúdo novo. Espero que a gente se encontre em breve. Um grande abraço.